Saudações, vamos continuar nossas atividades da disciplina de Metodologia de Comunicação em Assistência Técnica e Extensão Rural, e nessa aula a gente vai falar sobre a elaboração de documentos técnicos em Assistência Técnica e Extensão Rural. Irei passar algumas informações para vocês, né, de como elaborar os principais documentos utilizados em Assistência Técnica e Extensão Rural. Então, nessa aula, a gente vai ver um modelo de carta, ofício, relatório e como elaborar esses documentos. Uma carta é uma forma de correspondência com personalidade pública ou particular, utilizada para fazer solicitações, convites, externar agradecimentos ou transmitir informações. A carta em si, ela é um instrumento pouco utilizado, né? Pouco utilizado na atualidade, porém ainda é usado por algumas empresas e instituições, né, principalmente quando essa comunicação vai ser feita com pessoas fora da instituição, certo? Porém, essa mesma ideia, metodologia da carta também é aplicada na carta eletrônica, que é o e-mail, né? Então, isso que a gente vai falar aqui para carta também pode ser aplicado essas sugestões na hora de elaborar um e-mail técnico, tá bom? Então, aqui eu tenho um modelo em Word, né, de uma carta. Então, no cabeçalho você vai ter o brasão, o logotipo da empresa da instituição, a descrição aqui no cabeçalho, né, quando se trata de instituições públicas, principalmente, respeitar a hierarquia. Aqui é um exemplo do IFPI, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. O que vai conter numa carta oficial? Local e data na parte superior, o destinatário, ao senhor ou à senhora, né, nome, cargo e endereço, e aí você vai iniciar, né, com o senhor diretor, que é um exemplo, senhor diretor, presidente, senhor coordenador, seja o que for, né, e vai descrever o seu texto, né, o seu texto da carta. Na introdução, deve-se apresentar o objetivo da comunicação. É importante que seja bem breve, né? Evite o uso de formas como tem a honra de, tem o prazer de, cumpre me informar que, né? Então, essas informações são desnecessárias e não são mais utilizadas atualmente como se utilizava muito nos documentos de comunicação anteriormente. Então você vai direto ao ponto, vamos dizer assim. Utiliza a expressão informo, solicito, comunico, né? Vai no desenvolvimento, você vai detalhar o assunto. Se o texto contiver mais de uma ideia sobre o assunto, eles devem ser tratados em parágrafo distinto, que confere maior clareza e exposição. Na conclusão é afirmada a posição sobre o assunto. Vai enumerar as páginas, se tiver mais de uma página, e vai concluir com atenciosamente ou respeitosamente, né? Atenciosamente se for do mesmo nível hierárquico, e respeitosamente se você for mandar essa correspondência a um chefe seu, por exemplo, um superior dentro da empresa ou da instituição. O nome de quem está escrevendo e o cargo que vai assinar. Então, essa é a forma simples, né, de elaborar uma carta, certo? E as letras que você vai usar são as letras padrão, Times New Roman, Calibre ou Arial, né, número 12. Outro meio de comunicação oficial, e é o mais utilizado atualmente nas instituições públicas, né, praticamente o único utilizado em instituição pública, principalmente, é o ofício, que é uma correspondência oficial, como o nome já diz, externa, usada pelas autoridades públicas para tratar de assuntos de serviço ou de interesse da administração pública. Na administração pública, anteriormente, o ofício só era usado para comunicação entre instituições, né?
ou seja, comunicações externas. Hoje na administração pública, nas empresas públicas, o ofício também já é utilizado na comunicação interna, entre setor, para comunicar com outro, oficialmente com outro colega de trabalho, com o chefe, como for o caso. Pode ter também o ofício circular, que quando ele for direcionado a várias pessoas de forma simultânea, né? E o ofício conjunto, que será utilizado quando elaborado por mais de uma unidade organizacional. Existe esse modelo de ofício, no caso do agente de ATE, ele não vai, dificilmente ele vai elaborar esse ofício, né? Mas é um ofício quando ele vai ser enviado por mais de uma instituição, mais de uma pessoa, a um local comum. Aqui a gente vai ver um modelo de ofício adaptado, né, do modelo de ofício que é trabalhado no IFPI, certo? Esse é um modelo padrão do IFPI, que é um modelo padrão da administração pública do governo federal, né, e a gente só fez uma modificação aqui, apagamos o logotipo, certo? Então você vai colocar, qual é o modelo que você vai usar? Vai colocar o logotipo, o brasão aqui em cima, as descrições do cabeçalho, daquela mesma forma da carta, e o ofício ele vai ter que ser numerado, né? Vai ter o número do ofício, número, ano e setor, certo? Local e data, a quem é destinado e o assunto, né? Você vai colocar o assunto em negrito, primeira letra maiúscula e com ponto final, certo? Saudação, senhor diretor, senhor coordenador, senhor presidente, senhor chefe, de acordo com a função. E aí são aquelas mesmas recomendações da carta, né? A diferença aqui é que no ofício, né, os parágrafos devem ser numerados quando houver 3 ou mais. Não se numera o vocativo e o fecho, e o texto deve estar justificado com espaçamento entre linhas simples e 6 pt após cada parágrafo. É aqui que você vai, seleciona os parágrafos, você vem aqui em parágrafo e vai confirmar, ó. 6 pt, espaçamento simples. Concluiu o que você tinha, conclui com atenciosamente ou respeitosamente, nome de quem está enviando, cargo e assinatura. Então esse é o modelo do ofício. Lembrando, nem no início a gente não utiliza mais aquelas expressões tenho a honra, venho através deste, né? Não se utiliza mais essas expressões, vai utilizar direto, informo, solicito ou comunico. No final, expressões que eram muito utilizadas antigamente, né, como na certeza do seu atendimento, grato pela atenção, que era muito utilizado nos documentos oficiais, não se utiliza mais atualmente. Então, isso é um modelo de ofício, é simples, é fácil de redigir, as mesmas regras, letra, tamanho 12, fonte, calibre, Arial, o Times New Roman, que são letras bastante utilizadas. Um outro documento que é comum, que esses é bem mais usual e vai ser muito utilizado nas atividades do agente de assistência técnica e extensão rural, é o relatório técnico. O relatório técnico é algo que é do dia a dia do agente de assistência técnica e extensão rural. O objetivo é relatar os resultados de uma atividade, né? Existe uma variedade de modelos adotados, né? Porque não existe um modelo padrão oficial de relatório técnico, né? Cada instituição, projeto vai adotar um modelo específico de relatório de acordo com a realidade e a sua necessidade. Eu vou estar apresentando um modelo, como uma sugestão de relatório, e vocês vão estar praticando, vão elaborar o relatório de vocês e lembrando que em outras instituições, em alguns projetos específicos, metodologias específicas, vão ter outros modelos de relatório, né? Aqui tem algumas orientações para a elaboração de um relatório técnico. O relatório técnico descritivo deverá conter título, resumo, introdução, desenvolvimento e conclusão. Esses são pontos básicos que a gente precisa ter no relatório, né? Então, isso é o mínimo que a gente vai ter. A gente pode ser que, de acordo com a natureza do relatório, seja necessário outros elementos,
Como elementos pré-textuais, deverá conter uma capa. Em relatórios grandes, superior a 5 páginas, é recomendado que tenha um sumário, para que, assim que você for iniciar, possa ler o relatório, possa identificar partes específicas, a partir do sumário. Formatação, usar formatação padrão, título em negrito centralizado, fonte Times New Roman, o Arial tamanho 12, espaçamento em meio entre linhas, parágrafo justificado com deslocamento 1,25 cm para a primeira linha, margem esquerda superior de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. Vai iniciar com o título, uma introdução. Na introdução deverá ser apresentado e contextualizado o que se relata, apresentando a justificativa que motivou a realização dessa atividade. Para contextualização, você pode utilizar nesse relatório dados da literatura, quando você pretende dar mais força a esse relatório, vamos dizer assim. E finalizar essa parte da introdução com o objetivo geral desse relatório, o que esse relatório vai descrever. E aí, em seguida, você vai escrever o desenvolvimento. O desenvolvimento deverá descrever cada atividade realizada, com indicação data, horário, localização, objetivos específicos da atividade e resultados encontrados. A descrição deverá ser minuciosa. Essa parte pode ser realizada organizada em tópicos de acordo com a necessidade. Por exemplo, um tópico, atividades de extensão realizadas na comunidade. Outra parte, seleção de equipe, dependendo da natureza. Então, é recomendado que você organize todo o desenvolvimento, que é a maior parte do relatório, na forma de tópicos. E, por último, o relatório vai ter as considerações finais. Você vai apresentar aqui nessa parte, de forma sucinta, as considerações gerais em torno de todas as atividades. Vai organizá-las em parágrafos, as suas considerações. E, se for o caso, colocar aqui a literatura citada, dados da literatura que você tenha vindo citar na introdução. Então, muitas vezes, quando se pede um relatório técnico, ficam com medo, medo de fazer, ou insegurança, mas é algo simples de ser realizado. Na dúvida, se você vai trabalhar num projeto, numa empresa, se não existe um modelo específico lá de relatório, você vai criar um modelo, fazer um relatório por conta própria. Adote um modelo básico desse com introdução, desenvolvimento e considerações finais, que vai atender muito bem. Você vai conseguir colocar todas as informações necessárias nesse relatório técnico. Então é isso. E mais uma vez fazer as atividades e estudar nos materiais de apoio para aprofundar os seus conhecimentos.